Olá, mais uma vez nós estamos aqui para repartirmos o que Deus tem falado conosco. E é sempre bom nós compartilharmos das maravilhas que Deus tem feito, do cuidado de Deus para com as nossas vidas e da fidelidade dele no nosso dia a dia. A palavra do Senhor, no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, diz assim: De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. A coisa que me chama a atenção nesse texto é que eles não pediram o Senhor para ensiná-los a fazer milagres, eles não pediram o Senhor para ensiná-los a fazer prodígios e maravilhas. Naquele momento, eles pediram o Senhor para ensinar a orar. E nós temos exemplo muito interessante essa semana, porque durante algumas horas, porque não foi um dia, algumas redes sociais mais badaladas ficaram fora do ar. Houve um alvoroço no mundo. As pessoas desesperadas, as pessoas procurando saber o que estava acontecendo, se era ela que estava sem internet, não tinha como compartilhar as notícias, não tinha como, meus amados, as pessoas ficaram alvoroçadas. Sim, alguém perdeu algumas cifras, alguns dígitos no seu patrimônio. Mas o que me chamou mais atenção foi porque as pessoas elas perceberam quão dependentes elas estão das redes sociais. Naquele momento que faltou, aquele momento que elas não tiveram como acessar, como se conectar, eu te faço uma pergunta. Esse momento que você ficou sem se conectar, sem interagir com seus contatos, sem saber as notícias ou as não notícias. Você fez o que desse tempo? Se eu não me engano, foram quase 7 horas. Não foi nem um dia. Mas foi o suficiente para deixar muita gente apreensiva. Aquela preocupação de estar olhando na janela virtual para saber o que está acontecendo nos 4 cantos, para saber o que está acontecendo com pessoas que ela nem conhece, ou para saber o que A ou B postou. Ela estava sentindo a necessidade de se conectar, mas não podia. Alguém chutou a tomada da conexão e parou-se o mundo. Meus amados, eu te pergunto o que você entende quando você ouve a palavra oração. A oração, não de uma oração para ser conjugada na língua portuguesa, mas a oração do diálogo. Que os discípulos chegaram para Jesus e disse para eles: nos ensine a orar. Você parou para pensar o quão desconectado as pessoas estão de Jesus? Você já parou para pensar como que as pessoas estão tão distantes desse bate-papo, desse relacionamento, dessa conversa prazerosa que vai produzir algo bom em sua vida? Eu quero que você pense quanto tempo você tem tirado para estar nas suas redes sociais e quanto tempo você tem tirado para conversar com Deus, para interagir com Deus, para se conectar com quem está próximo. Porque as redes sociais fazem com que as pessoas mais próximas se tornem as mais distantes. Enquanto você se preocupa tanto com aquele que está longe de você e que você gostaria de se conectar com ele naquele momento, você sequer lembra que tem alguém do seu lado querendo um oi, um abraço, um olá.
Tudo bem com você? Como foi o seu dia? Vamos tomar um café junto? Vamos tomar um suco? Vamos colocar a conversa em dia? O que você tem feito da vida? Vamos interagir. Mas você sentiu falta? Foi dos seus amigos digitais, dos seus amigos virtuais, que muitas vezes sequer sabe de fato o que está acontecendo na sua vida. Olhe para o lado. Os discípulos olharam para Cristo e disseram: Jesus, nós queremos orar, mas nós não sabemos. Nos ensine a orar. Nos ensine a conversar com o Pai. Nos ensine a falar para Ele o que está acontecendo conosco e que nós possamos também ouvir o que Ele quer falar conosco. E Jesus, ele falou algo certa vez, quando na ressurreição de Lázaro, ele falou: Pai, eu estou orando desta maneira, ou talvez ele estava querendo dizer que estava orando com um número maior de palavras, não porque ele precisava fazer aquele tipo de oração, mas para que todos soubessem que o Pai sempre o ouvia. O Pai sempre nos ouve. Mas Ele vai ouvir se você conversar com Ele. Se você falar com Ele. Quanto tempo você não interage com Cristo? Quanto tempo você não interage com a Palavra de Deus? Quanto tempo você não entra nessa sintonia, essa tomada da conexão com Deus? Para muita gente já foi arrancada há muito tempo. E quando nós não nos conectamos com Deus, há um vazio tão profundo na nossa vida. Há um vazio, há um oco, há um abismo tão grande dentro de nós. E nós precisamos interagir com Deus. E junto com Ele, com o Espírito Santo, com o próprio Jesus Cristo, me ensine a conversar com o Pai. Me ensine a falar o que eu estou sentindo e eu quero ouvir também o que o Senhor está sentindo. Eu quero sentir a necessidade de conversar com o Senhor. E eu quero também sentir esse desespero que eu senti quando as minhas redes sociais estavam todas impossíveis de acessar. Eu quero ter esse fervor, eu quero ter esse desejo, eu quero sentir essa falta, eu quero perguntar para o outro o que está acontecendo, porque eu não estou ouvindo o Senhor direito. Pare para ouvir o Senhor. Eu quero orar com você neste momento. Eu quero pedir que o Senhor venha nos ensinar a orar. Ore comigo nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nesse momento tão ímpar que estamos vivendo, nesse momento de angústias, nesse momento de correrias, nesse momento onde a vida está toda globalizada, interligada, ó Pai, onde as notícias chegam com uma rapidez tão grande, nós deixamos de ouvir a voz do Teu Espírito. Ó Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor entre nesse coração que está me ouvindo nessa hora, e que o Senhor tire essa ansiedade, esse medo, esse desespero, e que possamos, junto com o Teu Espírito Santo, dizer: eu quero aprender a orar. Eu quero aprender a orar pelo Espírito. Eu quero aprender a orar, a tocar o coração de Deus com a minha oração. Eu quero, Senhor, me debruçar aos Teus pés. Eu quero, Senhor, descansar nos Teus braços. Eu quero, Senhor, que neste momento essas palavras sejam acalentadoras para esse coração tão inquieto. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, neste momento, nos ensinar de uma maneira tão sobrenatural a saber que o Senhor está no controle da embarcação da nossa vida. Que mesmo que todas as redes sociais caiam, mesmo que não haja luz, mesmo que falte todo e qualquer tipo de energia dessa terra, o que não pode faltar é o nosso momento com o Senhor, a nossa vida interligada com o Senhor. Nos ajude a nunca perder essa conexão, porque uma vez firmado na videira verdadeira que é o Senhor Jesus Cristo, nós vamos dar muitos frutos, nós vamos produzir vida para o Senhor e principalmente do nosso interior vai fluir
o que todos ao nosso redor estão precisando, da alegria, da paz que excede todo entendimento. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.